Bora aqui, turma. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como mexer no equalizador. Mas eu quero mostrar um detalhe para vocês antes de tudo. Tem um equalizador, que é o equalizador visual que a gente está vendo aqui na tela. Esse que está com esse QR Code aqui. Ele é o seguinte, ele tem um probleminha. Ele só funciona no celular. Ele só funciona no mobile. E aí aqui no computador você não consegue visualizar o gráfico e a coisa toda, tipo o que eu vou mostrar para vocês agora. Então o que acontece? Você pode editar nas duas plataformas. Você edita lá no celular a partir do equalizador visual, depois você vem aqui no projeto e ele já vai estar com as edições aplicadas. Outra opção é você aprender diretamente as funções e usar esse equalizador aqui, que é o equalizador gráfico, né? Aí você vai poder mexer aqui nesses knobs, como eu vou mostrar para vocês agora. Mas não sendo assim, vocês podem mexer lá no celular e trazer as edições aqui para o computador. Mas vamos dar uma olhadinha lá na tela do celular, só para vocês terem uma ideia de como funciona esse equalizador gráfico. E aí depois eu volto para mostrar para vocês no Cakewalk algumas funções com mais detalhes. E aí a gente segue na nossa aula aqui de como equalizar a nossa voz aqui. Beleza, e aqui na tela do celular você vai ver o seguinte. Para abrir o projeto você vai clicar aqui no preset, que é aquele que a gente já tem aqui. Aqui em cima você vai clicar no mais e vai rolar aqui para baixo para você ver o visual aqui, que é o equalizador que a gente quer ver. Aqui já na tela do equalizador você vai ver o seguinte, que a gente pode movimentar aqui para um lado e para o outro as frequências e a gente pode ver que tipo de frequência a gente está alterando. Nesse caso aqui a gente tem de 20 Hz até 10K, no caso 10.000 Hz. Então nesse caso aqui a gente pode ficar alterando aqui visualmente. Aqui embaixo você vai ver que a gente tem outras opções, a gente tem ali opções para movimentar tanto o agudo como no grave. E dessa forma você vai fazer os filtros. A gente tem aqui as opções de filtros que a gente pode aplicar, tipo low pass e o high pass. Temos outros tipos de filtros aqui que você pode ir testando. Mas isso aqui é questão de quando for necessário. Você não necessariamente vai sair aplicando tudo de qualquer forma. Você vai testando aqui qual é a necessidade e aí você vai buscar o filtro aqui que seja adequado para aquela atividade que você está buscando editar ali. Então aqui você vê o seguinte, a gente pode fazer aqui ou manualmente ou a gente pode aplicar o filtro que a gente tem aqui embaixo usando os parâmetros básicos. Mas nesse caso aqui é questão de ouvir e aplicar de acordo com a necessidade do seu projeto. De acordo com a faixa que você está usando, ali você vai dar um ganho, você vai poder alterar ali os outros parâmetros e assim você vai ver que é simples. Aí você aplica aqui no projeto e volta lá para o computador. E só mais uma coisinha, turma. Eu vou deixar aí na descrição esse material aqui para vocês, que é o material que eu chamo de material de pesca. E isso aqui é para ajudar vocês a ter mais entendimento do que vocês estão vendo ali no equalizador, no compressor. E essas ferramentas aqui vão ajudar muito você a dar uma pescada ali no que é que você está visualizando. Então, nesse caso aqui, a questão do equalizador, basicamente o que é que você vai fazer no filtro do equalizador para você ter o resultado que você precisa. Aqui embaixo eu vou deixar uma referência aqui dos instrumentos que você está editando, quais frequências eles estão mais aproximados. Isso aqui é uma ferramenta que vai ajudar muito vocês em tudo que vocês forem fazer, produzir musicalmente. Então eu vou deixar esse material na descrição para vocês baixarem e vocês entenderem um pouquinho mais a respeito dessas ferramentas, desses plugins, de uma forma um pouco mais aprofundada. Vamos lá para o vídeo. Nesse caso aqui a gente já entendeu como é que funcionava lá aquele lance lá do gate, né? Como é que a gente pode usar o gate para a gente remover ruído e tal e tal. A gente chegou ali aquele número mínimo ali entre menos 36, menos 47, que é uma diferença entre o ruído e a nossa voz. E nesse caso aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar essa faixa aqui, tá tranquilão. E essa outra faixa aqui, onde está a nossa voz, a gente vai trabalhar aqui os efeitos. Um equalizador. Mas beleza, Nival. Você já falou do equalizador assim bem superficialmente, mas e aí como é que a gente vai funcionar isso aí para melhorar nossa voz? É o seguinte, mexendo no equalizador, nós temos aqui os parâmetros de cada parte do áudio. Vamos pensar o seguinte, que aqui é o muito grave, aqui é o grave, aqui é o médio, o baixo médio, médio, alto médio, agudo, muito agudo. Vamos pensar assim, vamos usar essa analogia aqui só para definir. Vamos pensar que isso aqui são os parâmetros separados e esse aqui é o volume geral, ou seja, eu vou aumentar o volume de tudo isso aqui ao mesmo tempo. Mas vamos pensar o seguinte, vamos pensar esses parâmetros aqui como se fosse um arco-íris. Vamos pensar esses parâmetros ali que a gente controla como se fosse um arco-íris. E é como se cada um daqueles botões ali a gente estivesse aumentando a cor ou a tonalidade de uma cor. Ou seja, esse amarelo aqui ficaria um amarelo mais vivo. Esse rosa aqui ficaria talvez mais vermelho.
esse azul aqui ficaria um azul mais forte, esse roxo aqui ficaria um roxo mais visível, entende? Porque até então você está percebendo o seguinte, que aqui o roxo está mais escuro, mas você poderia aumentar o parâmetro ali para ele ficar um roxo mais claro e você conseguir ver ele melhor. Mas seria essa analogia que tem para a gente pensar o equalizador. Então necessariamente quando o som está tocando você vai poder dar um ganho aqui nas partes graves ou reduzir o ganho das partes graves. E não só as partes graves quanto os agudos. Você pode dar um ganho aqui nas partes agudas e dar um corte nos agudos também. E essa parte funcional. Beleza. Aí se você pensar o seguinte, que o equalizador, a gente pode estar controlando essas partes individuais entre os graves, médios e agudos, como é que a gente vai colocar isso aí na prática usando esse equalizador aqui, já que a gente não tem aquele gráfico visual que a gente vê ali com os parâmetros que a gente tem lá no Cakewalk. Então vou mostrar para vocês aqui na prática, no Cakewalk, o que é que tem de diferente e por que o BandLab acaba sendo limitado ali no navegador por conta disso. Eu vou soltar esse áudio aqui que você já conhece, aquele que eu estava usando para limpar o ruído. Esse aqui tem uma voz e tem um ruído aqui, eu vou mostrar para vocês usando o equalizador na prática. Vamos fazer o seguinte. No momento que não tinha voz nenhuma, tinha um parâmetro aqui, um gráfico aparecendo aqui, de uma movimentação sonora. Eu vou deixar aqui tocando de novo e vocês vão ver. Tá vendo isso aqui? A voz vai surgir a partir daqui, ó. A voz vai surgir a partir daqui. E aí você vai ver que tem um parâmetro aqui, ó, que funciona o seguinte. O que você não vai ver lá no BandLab do navegador é isso aqui, ó. Você não tem como visualizar isso aqui graficamente e fazer os cortes da maneira que a gente faz aqui nesse equalizador. Então, já é ideal que vocês aprendam como é que funciona ele aqui para vocês aplicarem isso lá. É o seguinte, aqui eu estou mexendo nos parâmetros dos graves. O que é que eu faço? Eu posso dar um burst, como eu posso dar um cut. No caso, eu posso aumentar ou eu posso diminuir. Eu posso aqui afinar ou expandir o alcance desse parâmetro aqui para eu poder baixar. Vocês perceberam o seguinte, vou zerar tudo aqui e deixar como estava. Vocês perceberam o seguinte, que daqui para cá não tem ruído, então eu vou fazer o seguinte, que é um corte que a gente tem aqui, que a gente tem aqui como HP. Esse corte aqui a gente faz o seguinte, a gente corta o que a gente não está precisando, o que a gente não está usando, e vai ficar assim, ó. De certa forma, vou deixar um momento de silêncio aqui para você perceber o que é a diferença do ruído, a diferença do volume da voz. Isso acaba sendo também funcional para limpar os ruídos. Então eu fiz um corte aqui nas partes graves e aqui clicando no LP, eu vou fazer um corte nos agudos também. Eu vou deixar um momento de silêncio aqui para você perceber o que é a diferença do ruído, a diferença do volume da voz. Beleza, mas o equalizador não serve só para limpar ruído, né, turma? O equalizador serve para uma porrada de coisa. Então eu posso simplesmente pegar essa parte aqui do meio, só exagerando mesmo, só para vocês terem noção. Deixa eu botar aqui Eu vou deixar um momento de silêncio aqui para você perceber o que é a diferença do ruído e a diferença do volume da voz. Um momento de silêncio aqui para você perceber o que é a diferença do ruído e a diferença do volume da voz. Eu vou deixar um momento de silêncio aqui para você perceber o que é a diferença do ruído e a diferença do volume da voz. Eu vou deixar um momento de silêncio aqui para você perceber o que é a diferença do ruído e a diferença do volume da voz. Eu vou deixar um momento de silêncio. Ou seja, eu não estou procurando nenhum lugar específico aqui nesse momento. Eu só estou mostrando para vocês que ao movimentar esse silêncio aqui para você perceber o que é a diferença do ruído e a diferença do volume da voz. Vou deixar um momento de silêncio aqui para você perceber o que é a diferença do ruído e a diferença do volume da voz. Vou deixar um momento de silêncio aqui para você perceber o que é a diferença do ruído e a diferença do volume da voz. Eu vou deixar um momento de silêncio aqui para você perceber o que é a diferença do ruído e a diferença do volume da voz. Eu vou deixar um momento de silêncio aqui para você perceber o que é a diferença do ruído e a diferença do volume da voz. Beleza. Eu não estou procurando nenhum parâmetro aqui específico. Estou mostrando para vocês assim quais são os movimentos que a gente acaba fazendo quando a gente está mexendo lá no BandLab, porque ali até entanto a gente não tem esse parâmetro gráfico aqui, a gente não tem a visualização de onde, em qual frequência a gente está movimentando. Então a gente tem aqui, a partir daqui a gente tem uma ideia, é o seguinte, que lá a gente está a partir de 6K, a gente tem um parâmetro ali até 6K mais ou menos. Então a gente pode usar isso como referência. Por exemplo, a gente percebeu que aqui, abaixo de 200K não tem objeto sonoro aqui, ó. Aqui não tem nenhum objeto sonoro. E daqui para cima também, ó, não tem nenhum objeto sonoro, a não ser os harmônicos dos sons e tal e tal. Então
daqui para frente a gente pode realmente fazer um corte. Então a gente sabe o seguinte, ó, daqui para frente, onde é esse daqui para frente? É acima de 5K. É acima de 5K, então a gente sabe como é que a gente pode movimentar esses parâmetros lá dentro do BandLab. E tem muita coisa que a gente pode usar o equalizador, gente, muita coisa mesmo. E depois eu vou fazer um vídeo só para mostrar para vocês as ideias de como a gente pode mexer nos parâmetros do equalizador usando só essa ferramenta aqui. Mas vocês podem aplicar isso lá dentro do BandLab, não tem nenhum problema, porque até entanto a ideia é a mesma. A diferença aqui é que você não tem aquele gráfico para acompanhar, mas você pode entender que aqui você está ou aumentando ou diminuindo aquela linha gráfica que estava ali ocorrendo durante a reprodução do áudio. Certinho, turma? Não estou entendendo lá como é que funciona a questão do equalizador, o que a gente vai fazer agora com essa informação. Eu vou dar um play aqui nessa música, só apenas na voz, na verdade, né? Vou dar um play aqui na voz. Vou abrir. Olha, você que quer fazer sua produção musical, vou te mostrar uma forma que pode ser bem mais legal. Só ficar atento, presente no momento. Vou te mostrar uma nova ideia e compartilhar conhecimento e coisa e tal. Comece entendendo como funciona a sua DAW. Primeiro você deve montar sua estrutura, contando a nova história como se fosse literatura, mano, e é só isso. Mantendo a evolução na base, pois são moços do ofício, a sistemática, a forma prática, anota no papel a simples matemática, estrofe, ponte, meio, se pá, refrão. Primeiro organize ideia, depois pensa em introdução, manda aí. Olha, você que quer fazer sua produção musical, vou te mostrar uma forma que pode ser bem mais legal. Só ficar atento, presente no momento. Vou te mostrar uma nova ideia e compartilhar conhecimento e coisa e tal. Comece entendendo como funciona a sua DAW. Primeiro você deve montar sua estrutura, contando a nova história como se fosse literatura, mano, e é só isso. Mantendo a evolução na base, pois são moços do ofício, a sistemática, a forma prática, anota no papel a simples matemática, estrofe, ponte, meio, se pá, refrão. Primeiro organize ideia, depois pensa em introdução, quando a ideia tá na mente eu faço a gravação, e procurando instrumental que tenha coesão, o processo em seguida é o de edição, para remover ruído, excesso de respiração. Beleza, o que é que eu fiz aqui, turma? Se eu sei que aqui nas extremidades, no caso nos muito graves e nos muitos agudos, geralmente o que aqui tem? A gente tem aqueles puff, 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 ou a gente tem aqueles tss, tss, tss. Geralmente eu baixo aqui uma ponta aqui das extremidades, eu baixo um pouquinho as extremidades e o meio, se possível ali entre 1.6 e 3.2K, eu aumento um pouquinho. Nesse caso aqui eu não aumentei aqui, mas vamos ver como é que fica. De acordo com a necessidade, claro, né? Não é regra. Olha, você que quer fazer sua produção musical, vou te mostrar uma forma que pode ser bem mais legal. Só ficar atento, presente no momento. Vou te mostrar uma nova ideia. Aqui em 1.6K eu achei que deu uma presença melhorzinha, então já vou deixar desse formato aqui. Então, a gente sabendo aqui que entre 800, 1K e 600, 3 e 200, a gente está fazendo ajustes na presença da voz. No caso, cada instrumento, cada tipo de faixa que você está gravando, você vai perceber uma personalidade diferente aqui na hora que você estiver movimentando. Mas acreditem, é muito importante que vocês aprendam a mexer nisso aqui, fiquem futucando nisso aqui até treinar o ouvido de vocês, até vocês entenderem onde é que ficam as frequências que você mais usam, onde é que ficam as frequências que estão incomodando e quais são as frequências que estão faltando para dar aquela coisa que você está buscando naquele áudio que você gravou, certo? Então, até entanto, é o que vocês precisam entender. Essa informação aqui do equalizador, você vai usar por quase todos os projetos, quase todas as faixas, porque tem sempre alguma coisinha para a gente melhorar, tem sempre alguma coisinha para a gente dar um ganho ou dar um corte. Então, dessa forma, você precisa realmente buscar outros vídeos na internet, buscar várias referências, buscar de toda forma, aprender ao máximo como você utilizar ele na sua produção. A próxima ferramenta que a gente vai mexer é o compressor. Eu vou adicionar ela aqui, mas eu vou fazer isso no próximo vídeo para a gente encerrar por aqui. E aí a gente começa a série do compressor. Valeu!